Olá a todos! Hoje a gente vai ter uma aula sobre efeito estufa e o aquecimento global, para a gente entender um pouco mais as diferenças entre eles, tá bom? Primeiro a gente começa com o efeito estufa, que é um efeito natural. Ele é importantíssimo para a manutenção da vida terrestre, mas o ser humano está intensificando esse efeito, gerando o aquecimento global, que, claro, é um efeito antropogênico, feito pelo homem. Por quê? Porque o homem está aumentando a quantidade de gases estufa lançado na atmosfera, que isso está fazendo com que o aumento da temperatura média da Terra seja com que a temperatura média da Terra aumente, e isso está causando alterações climáticas no nosso planeta. Então tá, mas vamos melhorar isso. Quais são as importâncias, quais são as consequências e quais são as diferenças entre eles? Primeiro, então, vamos detalhar um pouco melhor o efeito estufa, né? O efeito estufa, então, como a gente já falou, ele faz a manutenção da temperatura média da Terra em torno de 15 graus Celsius. Sem ele, a temperatura média seria mais ou menos menos 18 graus Celsius. O que isso quer dizer? Quer dizer que as variações de temperatura e amplitude entre dia e noite seria muito alta, tá bom? Por exemplo, a Lua não tem atmosfera, não tem esse efeito estufa. E as variações de temperatura lá podem pode chegar a quase 200 graus. Por exemplo, de dia, quando bate o sol, pode chegar a 120 graus, e à noite, quando não bate, ou na parte que não bate sol, pode chegar a menos 150 graus. Então, é uma variação muito grande. Então, o efeito estufa, a nossa atmosfera, né, ela permite, então, poucas variações entre dia e noite, e isso garante as condições ideais para o desenvolvimento de cada bioma terrestre. Então, mas vamos entender uma estufa. A gente tem vários exemplos de estufa. Por exemplo, estufa de salgado, né? Onde a gente percebe que o salgado fica quentinho até um tempo maior depois de pronto. Estufa de laboratório, onde a gente deixa reações, podem ser que reações aconteçam, vidraria sequem lá dentro. A gente mantém o ambiente controlado ali dentro. Uma estufa muito importante estufa de hortaliças, né? Não sei se vocês já viram, mas quem mexe com a agricultura, né? Quem mexe com plantação de verduras, deixa elas todas em uma estufa, deixa nesse lugar com com esse teto, né? E lá dentro eles conseguem controlar a temperatura, a umidade, a fim de que da planta se desenvolver e se desenvolver da melhor forma possível num tempo melhor, tá? E também a gente tem a estufa, por exemplo, dentro de um carro quente. Eu aposto que todo mundo aqui já entrou num carro que estava no sol, um carro fechado, né? Mesmo num dia que não tá tão quente, lá dentro tá muito, muito quente. Então, isso é uma estufa. É um ambiente fechado, onde, em condições, onde a gente pode conseguir organizar lá dentro a temperatura, a umidade, ou não, né? Como no carro, que simplesmente esquenta. Então, aqui, o planeta Terra tem essa estufa por meio de quê? Por meio da atmosfera. Então, a radiação solar, ela incide no planeta, parte dela é refletida de volta para o espaço, bate na atmosfera e reflete. Parte dessa atmosfera retém calor e parte da atmosfera consegue irradiar ainda um pouco de infravermelho, de calor, para o espaço. Então, essa atmosfera que nós temos garante com que as condições aqui dentro sejam como a de uma horta, né? Ideais para a vida. Isso é efeito estufa. Agora, se a gente pensar um pouco no aquecimento global,
é como se fosse, a gente está transformando essa atmosfera, esse planeta, num carro fechado no Sol. Então, só para vocês terem uma ideia do que é o ideal, né? A nossa estufa, nossa atmosfera ser como onde a gente planta os legumes, os vegetais, e o que não é esperado que está acontecendo, que é um carro quente fechado. Mas a gente vai entender um pouco melhor ainda sobre isso. Então tá, como que essa atmosfera retém calor? Por quê? O que tem ali? Ela tem gases estufa. São gases que conseguem armazenar, reter calor quando é irradiado sobre eles o infravermelho do Sol. Então são gases como CO2, que é importantíssimo, é o principal gás estufa, vocês vão ver que a gente vai falar muito mais dele hoje. Gases como metano, o monóxido de carbono, o vapor de água, importantíssimo e essencial, óxidos nitrosos, CFCs, HCFCs, ozônio e SFCs. Aqui a gente tem uma comparação para vocês entenderem o potencial de aquecimento global de alguns gases. Coloquei só alguns exemplos para vocês terem ideia, né? Essa tabela é a GWP, então mostra o potencial de aquecimento global dos gases. Ela funciona assim, ó. A gente tem o dióxido de carbono, desculpa, como referência. Então, o monóxido de carbono ele equivale a 1 potencial de aquecimento global. O metano, por exemplo, equivale a 21. Então, o que isso quer dizer? Que uma molécula de metano equivale a 21 moléculas de CO2 quando se trata de absorção e retenção de calor. Então, olha aqui, por exemplo, HCFCs, uma molécula pode equivaler a 11.700 moléculas de monóxido de carbono. Isso é muito calor absorvido. Olha aqui o hexafluoreto de enxofre, o SF6, uma molécula equivale a quase 24.000 moléculas de CO2, né? E assim vai. Então, são gases esses gases aqui, né? Eles são usados principalmente como gases refrigerantes, em ar-condicionado, geladeiras. Eles retêm muito calor. Então, vamos lá. O aquecimento global. São atividades antrópicas intensificando cada vez mais o efeito estufa, que gera o aquecimento global, que está se intensificando também. Aqui, ó, para vocês terem uma ideia, como que os pesquisadores entenderam que o dióxido de carbono ele é responsável pelo aquecimento global, ele é um dos gases responsáveis. Porque quando começou a medir em 1880, aqui que a gente tem dados, a quantidade de CO2 na atmosfera e a temperatura média da Terra, a gente percebe que ambos vêm aumentando de uma forma juntas e olha só, a temperatura parece que aumenta de uma forma exponencial, né? Então, assim, aumenta a concentração de CO2 na atmosfera, que é essa linha azul, e junto a temperatura está aumentando. Aqui, eu vou tirar isso aqui para vocês verem. A temperatura subiu quase 1 grau, né, desde um padrão de referência, desde 1880, né? Na verdade, até mais. Então, aqui a gente tem um outro vídeo ilustrando. Olha, em 1800, a gente tinha uma temperatura muito ali concentrada, tá vendo? E, de repente, depois de 1940, mais ou menos, a gente percebe que essa temperatura aumenta cada vez mais, até chegar aqui em 2015, atingindo quase 1,5 grau acima do que a gente tinha anteriormente, né? Então tá, e quais são as fontes desses gases? Primeiro a gente tem a queima de combustíveis fósseis, que aumentou a partir da primeira revolução industrial. Então esses gráficos que a gente viu, o aumento
dessa concentração de CO2 foi devido principalmente à queima de combustíveis fósseis. Gás mineral, carvão mineral e petróleo, por exemplo, que eles estavam isolados, eles não estavam no sistema Terra para a gente contabilizar esse carbono, né? Eles estavam isolados embaixo da Terra. A gente tirou eles de lá e queimou, jogou para a atmosfera. Então, isso fez com que uma quantidade absurda de carbono, que continua sendo queimada todos os dias, vá para a atmosfera. Outros são os gases refrigerantes, né, que a gente já conversou um pouquinho, os CFCs, HCFCs, que estão presentes em ar-condicionado, geladeiras, aerossóis, que como a gente viu naquela tabela GWP, elas têm um potencial de aquecimento muito alto, né? Então eles retêm muito calor. Então são gases de efeito estufa. Outras fontes, queimadas de floresta. As florestas, elas têm uma retenção, uma fixação de calor, de carbono, né? Porque a planta, as árvores, elas são feitas de carbono, celulose. Então, elas têm uma fixação de carbono, que elas capturam o CO2 da atmosfera, então elas têm essa fixação de carbono muito grande. Então, quando a gente queima a floresta, a gente pega todo esse carbono acumulado nelas e joga de novo na atmosfera. O desmatamento também, né? Acaba caindo no mesmo ponto. A gente desmata, então acaba tirando boa parte do CO2 que tem ali acumulado, né? Porque, por exemplo, aquela madeira do desmatamento pode estragar, enfim. Mas também pontos mais importantes aqui também são por que desmata e queima a floresta, né? Normalmente é para industrialização ou para agropecuária. E esses dois pontos que substituem as florestas não fixam carbono, né? Nem plantação de soja, por exemplo, fixa carbono. Por quê? Porque fixa ali durante a safra, mas depois, na hora da gente comer essa planta, a gente vai estar jogando de novo boa parte do CO2 na atmosfera, né? Enfim, além disso, por exemplo, na pecuária, criação de boi, de gado, eles emitem muito gás metano, né? São ruminantes e o produto da digestão de ruminantes é gás metano, que como a gente viu também é bem pior, é 21 vezes pior do que o CO2. Enfim, além da industrialização, jogar aqueles outros gases, como hexafluoreto de enxofre, além, claro, também dos óxidos nitrosos e monóxido de carbono também na queimada de floresta ou na queima de combustíveis fósseis, né? Pela queima incompleta do carbono. Vocês devem lembrar disso na nossa aula anterior. Também joga monóxido de carbono, isso também é prejudicial. Então, aqui só para relembrar um pouquinho, né? Queima de combustíveis fósseis. Aqui a gente tem a queima completa do metano e do octano, que é a gasolina. Então, só para vocês verem por que queimar combustíveis fósseis joga o CO2 na atmosfera. Que a gente tem equações balanceadas, né? Mas por quê? Quando a gente faz essa reação de oxirredução, a gente libera CO2 e libera água. Aqui a gasolina, o derivado do petróleo, ela estava líquida ali, né? Mas aí a partir do momento que a gente dá a ignição do carro, que começa a queimar, ela libera CO2 e água. E sendo que elas também liberam calor em todas as reações, né? Reação queima, libera calor. Então aqui, imagens do que a gente tem muito ultimamente, que é triste ver queimadas, concentração, olha a quantidade de focos de calor no Pantanal, então, ou seja, concentração de incêndio no Pantanal, desmatamento, aqui também áreas imensas desmatadas na Amazônia, e tudo isso quem faz? O homem.
Então, né, por isso que a gente fala que o aquecimento global ele é antropogênico, né? Porque é o ser humano que está ali jogando CO2 na atmosfera quando ele está destruindo o meio ambiente. Aqui um pouco de industrialização, né? Aqui indústrias liberando muitos gases tóxicos e também gases de efeito estufa. Aqui nos carros também é a mesma coisa. Essa foto aqui é um poço de petróleo queimando. Olha a quantidade absurda de calor, gases lançados na atmosfera, né? Impressionante. Então, o nosso planeta tá pegando fogo. Então, o que que isso gera? Todo esse lançamento de gases tóxicos e de gases de efeito estufa na atmosfera gera eventos climáticos cada vez mais intensos. Não sei se vocês percebem, mas as tempestades estão ficando mais fortes, as geleiras estão derretendo muito mais, as estiagens secas estão ficando cada vez mais secas e prolongadas. Está tendo mais enchente, está tendo mais destruição. Tudo isso devido ao aumento da temperatura média do planeta. Então, aqui temos algumas notícias recentes, tá? Olha aqui. Os desastres climáticos podem afetar 162 milhões de pessoas, aqui mais 25 milhões. Tempestades tropicais podem eventualmente sobrecarregar as tempestades seguintes. Mudanças climáticas impactam as tempestades nos oceanos. Olha esse aqui, aquecimento global. São Paulo registra a temperatura mais quente da história em 2020. Tá vendo? Mudança climática pode transformar em savana 40% da Amazônia. Eventos climáticos extremos aumentam em frequência. Tudo isso está ligado com o aquecimento global. Aqui a gente tem também a quantidade de gelo no Ártico em 1984 e em 2016. Isso aqui aumenta os níveis de água do oceano. Isso é uma mudança muito grande em pouco tempo. Os animais não conseguem se adaptar, os animais estão perdendo espaço, eles podem e muitos vão entrar em extinção por isso. Então, as consequências são imensas. Aqui alguns efeitos socioeconômicos com essas mudanças climáticas. Então, basicamente, que vai afetar nós, seres humanos, mas eu acho que é o de menos. Custo de adaptação nas zonas costeiras devido à subida do nível do mar, né? Perda da capacidade de trabalho devido ao calor, conflitos bélicos para ter acesso a recursos limitados, agravamento do acesso de água potável, propagação de doenças devido ao aumento da temperatura, aumento da pobreza. Então, assim, a gente sabe que quem vai ficar mais pobre não é quem está rico, né? Mas, enfim, aumento dos preços dos alimentos básicos de consumo natural, isso devido à queda da produtividade agrícola, devido ao clima totalmente alterado, né? E deslocamento de populações inteiras, já que todo vai se abalar um pouco. Então, aqui, o que acontece se ninguém parar de emitir efeito estufa? Algumas previsões de cientistas, tá? De acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, aumento do nível do mar, infraestrutura de zona costeira pode estar ameaçada, claro, né? O nível do mar aumenta. Derretimento aqui, ó, até 43% a 94% até 2100, derretimento de gelo do Ártico. Isso pode aumentar o nível dos mares em até 7 metros, isso é muito grande. A temperatura pode aumentar até quase 5 graus até 2100. E isso pode fazer com que biomas como a Caatinga virem deserto. Então, isso faz com que animais e plantas possam entrar em extinção. Isso é muito grave. A gente precisa parar de emitir gases de estufa para retardar esse processo, porque já está acontecendo. E para a próxima aula, então, a gente vai entender como que faz algumas ações que o mundo está fazendo para reverter a situação, estudando um pouco do protocolo de Kyoto, os créditos de carbono, a importância de biocombustíveis e mais alguns itens que a gente vai ver a aula que vem, tá bom? Então, por enquanto é isso.
Muito obrigada, pessoal. E não esqueçam de responder a questão que eu vou colocar lá no Drive, tá bom? Obrigada, gente. E até a próxima aula.